Você foi abençoado? Diga glória a Deus. Amém. Eu também fui muito abençoado. É bom nós elogiarmos esse nome que é digno de toda honra, de toda glória. Amém, queridos? Tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez nesta manhã? Levanta assim a sua mão. Tem alguém que nos visita? Basta um aceno. Amém. Minha querida irmã, qual o seu nome? Cibele. Cibele, seja bem-vinda. Que a igreja receba com uma calorosa salva de palmas a Cristo. Pude conversar um pouquinho com a Cibele ali, uma conversa muito boa. É bom conversarmos, é bom nos conhecermos mais e mais. Amém? Cumprimente o irmão que está ao seu lado, dê um abraço nele, um aperto de mão, uma cutucada aí, uma ombrada, um chute na canela, um peteleco na orelha. Importante ele acordar, importante ele estar preparado. Olha, foi muito bom louvarmos a Deus, foi muito bom cantarmos para Deus, foi muito bom elogiarmos ao Senhor, mas nós entendemos que o momento principal desta manhã está por vir. Então, prepare o seu coração para a ministração da palavra, que eu tenho certeza que Deus quer muito falar com cada um de nós. Amém, igreja? Então, sem mais delongas, quero chamar a pregadora desta manhã, diaconisa Luciana Gama, que a igreja aplauda ao Senhor Jesus. Assim eu fico nervosa. Amém, é uma alegria. Quem não me conhece, me chamo Luciana. Gosto de ser chamada de Lu, acho meu nome muito grande. E para eu não me sentir nervosa, quem me conhece sabe, né? Eu preciso me sentir professora. Vocês deixam? Que bênção. Então, já estou mais calma. Amém? E eu vou compartilhar com vocês algo que Deus tem compartilhado comigo há uns 2 meses e meio, a 3 meses. Pastor, como de hábito, ele avisa a gente meio em cima da hora, né? Então, é sempre uma grande emoção. E Deus tem falado a respeito dessa palavra. E a palavra de Deus é espada, não é isso que a palavra fala? Eu vou andar, tá, pastor? Você me dá licença. Eles não vão ficar com dor no pescoço, vão? Então, amém. Palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, não é? E é a espada, não é? Não é assim que ela é qualificada como espada? Amém? Então, tem 2 lâminas, não tem? Tem ou não tem, gente? Tem. Então, a espada, que é responsável por dividir a alma do espírito, juntas e medulas, certo? Ela vai de encontro à nossa necessidade que Deus vê e não que a gente acha, amém? Ela é capaz de cortar aí, mas ela corta aqui também, amém? Porque o que acontece? Quem é o mensageiro, o anjo da palavra, também é a igreja, amém? E ovelha também, amém? Então, eu preciso. Então, Deus me trata antes, porque é sempre assim, amém? Crente pá é aquele que acha que a palavra é só para o irmão, né? Mas eu não sou crente pá, não, porque eu sei como é que Deus afrouxa ali comigo, né? Deus sabe. Então, a palavra de hoje a gente vai falar sobre unção, propósito e decisão. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus? No primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Amém? Primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Parte B do versículo 1 diz assim: enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Amém? Vamos orar. Senhor, aqui está a tua palavra, que é tu mesmo, o Logos, o verbo que se faz carne, Senhor. A sua palavra, se não for vivificada pelo teu Espírito, ela é morta. Mas vivificada pelo teu Espírito, que tem a função de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, somente ela é capaz de mudar a nossa vida. Muito obrigada, Senhor, porque tu és a tua palavra, a maior revelação dada
aos teus filhos feitos à tua imagem e semelhança. Muito obrigada porque tu és vivo nas nossas vidas, Senhor. Fala, Senhor, conosco, suas ovelhas, aquilo que nenhum homem consegue falar. Nós somos meros instrumentos, mas a obra é tua, tu faz o que te apraz, tu fala de cada um, da maneira como cada um precisa ouvir a ti hoje. Cada um que tu trouxeste aqui, Senhor, tu há de falar especificamente, porque nós precisamos, como ovelha, ouvir a voz do nosso bom pastor, que nos guia na vereda correta. Glória a Deus, Senhor, por ti, pela tua existência, pela tua vida em nós. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Amém? E aí a gente vai falar sobre Davi hoje. Mas a gente vai andar um pouquinho antes, porque a gente vai começar no 16 a partir do versículo 1. E aí a gente vai falar um pouquinho também do homem que foi levantado para ungir Davi. Quem foi? Samuel, certo? A Bíblia diz e relata na história que Samuel, além de profeta e sacerdote, ele foi o último juiz de Israel. Amém? Israel era governado por juízes. Mas depois de um tempo na história, Israel cercado pelos povos vizinhos, ele viu os povos vizinhos tendo um rei. E o rei de Israel, quem é? É o rei dos reis. Sempre foi, sempre será. Como nós somos Israel de Deus, o nosso rei é o rei dos reis. Mas o povo ficou meio inquieto, vendo o amiguinho, né, a grama, supostamente do amiguinho mais verde, porque ele tinha um rei. E aí o outro amiguinho tinha também. E o outro tinha também. E ele falou, epa, por que todos os povos têm rei e eu não tenho? E aí, durante um bom tempo eu li a Bíblia, mas eu não me atentava quanto a isso, né? E eu colocava de que os povos vizinhos tinham reis dados por homens, mas Israel, depois de um tempo, teve um rei dado por Deus. Será que isso é verdade? Vamos só dar uma olhadinha. Vamos lá, em 1 Samuel 9, que a gente lê a Bíblia, amém? 1 Samuel 9, de 15 a 17, diz assim. Posso? Ora, o Senhor um dia antes de Saul chegar, o revelara a Samuel, dizendo, amanhã a essa hora te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Amém? A Bíblia me mostra aqui que Deus falou para Samuel que ia levantar um rei para dar em resposta ao clamor de um povo. Amém? Mas tem um outro versículo ainda que a gente pode ver também, 1 Samuel 15. Estou só dando uma introdução, tá? Isso é importante. 1 Samuel 15, 10 e 11 diz assim. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo, arrependo-me de haver constituído Saul rei. Então quem constituiu? Foi Deus, é Deus que fala. Então veio a palavra do Senhor no 10 a Samuel. Arrependo-me de haver constituído Saul rei. Quem constituiu? Amém? Por causa do clamor do povo. E aí a gente vê que durante os 2 anos de reinado de Saul, a diferença entre Saul e Davi foi que Saul decidiu, depois de 2 anos, não permanecer com o Senhor, e Davi, ao longo de toda a sua vida, tropeçando de vez em quando, né? Decidiu até o último fôlego de vida permanecer com o Senhor. Amém? Então, dada essa introdução, nós vamos começar. Amém? Vamos lá em 1 Samuel 16, versículo 1. Diz assim, disse o Senhor a Samuel. Samuel, lembrando, profeta, último juiz, sacerdote,
responsável por ungir Saul, o antigo rei, e agora Deus o atribui para uma outra função. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Amém? Aqui no versículo 1, a palavra de Deus fala que Deus chama Samuel, e a primeira pergunta que ele faz para Samuel, como servo de Deus, obediente que Samuel é até quando terás pena de Saul? E aí Deus falava comigo assim: eu estabeleceu quem? Saul como rei. Ele decidiu não permanecer, porque a decisão de permanência é minha, é sua. Isso chama-se livre-arbítrio. A escolha, o poder de decisão não é de mais ninguém. E Samuel era um homem de Deus, usado por Deus, boca de Deus, profeta entre as nações. E ele estava com pena, a princípio, de tomar uma decisão, de se posicionar. E aí Deus começou a falar comigo. Por isso que eu falo que Deus tem falado há uns 2 meses e pouco comigo. Sobre, além do que a gente vai falar, sobre unção, propósito. Primeiro ponto, na vida de Samuel e depois na vida de Davi, a questão da decisão. Quem é que gosta de tomar decisão aqui? Levanta a mão. Gosta, Nini? Eu não gosto muito, não. Sabe por quê? Porque a decisão tira de nós um feedback de 100% de popularidade. Não é? Quando a gente decide sobre 2 coisas, não é? Ou sobre o sim, ou sobre o não. Não é? E quem quer ser popular, decide alguma coisa? Não, quem quer ser popular fica em cima do muro. Né? Eu falei assim, não, estamos dando tempo, né? Vou parar para pensar, refletir bem. Lógico que você tem que refletir, tá, irmão? Porque a Bíblia fala que o homem precipitado peca. Mas a falta de decisão é a falta de tomar para si a responsabilidade e a consequência dessa decisão. E às vezes, nós, como seres humanos, temos medo da consequência dessa decisão. E aí a gente empurra, vou usar aqui a Isabel, tá? A gente empurra para o amiguinho uma decisão, né? Porque assim, eu convenço o amiguinho, né, que é melhor você ir no meu lugar. Sabe por quê? Porque aí o impopular é o amiguinho. Mas Deus requer, porque Samuel, ele tinha uma dificuldade. Ele tinha tendência a tomar decisão baseada num juízo dele de valor pelo que ele via. E aí a Bíblia vai relatar isso. E Deus fala, olha só, eu já tirei a unção. Você tem que decidir até quando você vai ter peninha. Decisão não é maldade. Porque tem gente que acha isso, né? Fulano é rude, né? Ele é mau. Simplesmente porque a pessoa tem coragem de decidir e arcar com as consequências dessa decisão. Amém? Vocês estão conseguindo compreender? Isso foi o que Deus tratou comigo, tá, irmãos? A gente só está conversando a respeito, tá bom? Lembra que a espada corta primeiro aqui, tá? Amém? Então, Deus fala para Samuel. Disse o Senhor a Samuel, até quando terás pena de Saul, havendo eu o rejeitado? Deus levantou Saul. Foi lá e mandou Samuel ungir. Ouviu o clamor de um povo e atendeu o clamor do seu povo. Mas Saul decidiu não permanecer. E as consequências da não permanência teve resultados para a sua vida, certo? Mas Samuel era meio apegadinho, sabe? Amiguinho. Sim, a palavra de Deus fala lá anteriormente que ele tinha esse apego, né? E não quer dizer que a gente tem que deixar de ter apego.
tem dizer que quando a gente tiver que tomar uma decisão, a gente tem que tomar uma decisão, certo? Porque o que acontece? Quem Deus pede decisão, ele vai cobrar de quem ele pediu, e não do outro, certo? Se Deus pediu para o pastor Gama tomar uma decisão, estou pegando agora, já peguei Isabel, tá? Agora vou pegar o pastor Gama, tá? Deus vai cobrar de quem? Dele. Se pedir uma decisão para o Paulo, Deus vai cobrar de quem? De mim? Do Paulo. Não é assim com o filho? Filho, vai fazer não sei o quê, vai fazer dever de casa. Fez? Não fez. E aí? Vai sofrer as consequências da sua escolha de não fazer. Certo? Vai ficar o quê? Vai ficar sem televisão, videogame é o terror lá em casa. Né? Então, voltando para cá. Enche, aí ele vai. Samuel obedece. Obedece. Mesmo com apego, ele é um homem de Deus obediente. Ele enche um chifre de azeite e vem. Ele obedece. Enviar-te-ia Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. E aí, Deus começou a falar comigo sobre vários versículos que ele tem falado junto com essa palavra, sobre identidade. Deus tem trabalhado nisso na minha vida, sobre identidade. E aí vamos lá abrir em Jeremias 1, de 5 a 10. Porque, assim, o dilema da humanidade é, né? Quem eu sou? O pastor estava falando isso aqui, né? Quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Para que eu sirvo? Por que eu sofro tanto? Eu perguntei isso muitos anos na minha vida. Eu olhava para as minhas amigas, eu adolescente, e eu falava assim, gente, a vida das minhas amigas, assim, é super tranquila. Por que a minha vida é sempre um filme de Spielberg? Sabe? Missão Impossível. Tan, 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 tan. Sabe? Era cada dia, assim, cada dia eu agradecer a Deus por eu respirar, por eu acordar viva. Por inúmeras situações que eu passei. E eu falava assim, Senhor, por que comigo? Quem faz essa pergunta? Bem-vindo a sermos seres humanos normais, amém? Faz parte. Deus colocou isso em nós, porque Ele nos colocou a sede de buscá-lo. O problema do ser humano é que busca em lugares errados, né? E até a gente encontrar o Deus que nos fez com essa sede, a gente às vezes é cabeçudo, que nem eu, né? Levei 20 anos para encontrar, amém? E aí ele fala lá em Jeremias de 5 a 10, fala assim, antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, todo mundo achou? Antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, o que está escrito aí? Isso, eu gostei. Eu botei 2 traduções, tá? Eu te conheci, Ara, né? Revista atualizada. Eu te escolhi. Quem falou eu te escolhi? Nova versão internacional. Antes que viesse ao mundo, eu te separei, te designei profeta para as nações. E olha que Jeremias tinha medo, né? Deus falava com ele e falou assim, não vou não, sou mais, né? Sou o que menos sei falar dos meus irmãos, eu não tenho qualidade nenhuma, eu não sei nada, tinha que olhar para mim. E aí Jeremias fala, olha, o que eu planejei para você, independente de como você se enxerga ou como os outros te enxergam, muito antes de você nascer, eu programei você. E as coisas que você vai viver também estão programadas, por mais que a gente não compreenda. Pedro falou isso, né? O que eu não entendo agora, o que Pedro falou? Eu vou compreender depois. Porque com maturidade e discernimento, Deus abre os nossos olhos espirituais e faz a gente compreender a nossa caminhada. Amém? Quem gosta de fazer musculação aqui? Gosta? Cheio de atleta, cheio de lutador. Como é que é o músculo? Como é que o músculo trabalha, André? Quanto mais você faz exercício, mais ele hipertrofia, não é isso? Falei bonito, né? Ele
cresce. Mas quando a gente está um tempão sem fazer exercício, os homens que gostam de jogar futebol, né? São todos atletas. E aí eles vão jogar futebol depois de 2 anos sem jogar. Como é que eles ficam? Quebrados, doloridos, né? Por que eles ficam doloridos? Porque as fibras se rompem do músculo, não é assim? E aí crescem outras mais fortes. E aí daqui a pouco você faz um exercício maior. E se você aumentar o seu peso, você vai ficar dolorido mesmo fazer exercício, não é assim? Por quê? Porque as fibras se rompem. E aí você pega mais peso. E aí as fibras se rompem. Porque Deus é maravilhoso, Deus faz tudo perfeito, amém? Ele usa essa linguagem conosco. Se ele chega para a Aline e fala assim, ó, Aline, aqui, ó, pá, com peso. Se for muito grande, ela não estiver fazendo esse exercício de crescimento, de hipertrofia espiritual, ela vai morrer. Mas aí Deus vai, pedagogicamente, nos permite viver essa hipertrofia espiritual, essa malhação abençoada. Porque é cada passo um passo. Não é assim? Não tem um louvor que fala? Que é de glória em glória? De quê? De fé em fé. A palavra de Deus fala, se você quer aumentar a fé, como é que você faz? O dom da fé. Ah, eu quero o dom da fé, Senhor. Então se prepara, que vai vir malhação. Porque ninguém recebe o dom da fé para ficar sentado. Opa, tenho fé. O dom da fé é hipertrofia espiritual, amém? Acho que vou mudar o tema. É de glória em glória, de fé em fé, é um preparo, amém? Isso chama-se, ó, divisas espirituais, ó, o soldado. É reconhecimento no mundo espiritual e autoridade. Voltando, gente, que eu já saí tudo. Eu não sei fazer negócio de esboço, tá? Então, amém? Lá em Jeremias 1,5 fala, antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te escolhi. Quem escolheu? É fácil acreditar nisso? É difícil? De vez em quando é difícil. É difícil? Ele me escolheu, ou ele me conheceu. Eu acho tão lindo isso, porque o conhecimento é aquele Deus sonda, esquadrinha o coração. Quem olha para Isabel, né? Eu a vejo de uma forma, a Sheila de repente olha para Isabel, a vê de outra. Mas Deus viu o perfeito, quem realmente eu sou, porque Ele me conhece. Amém? Ninguém tem capaz de dizer como eu sou, nem eu mesma. Só o Senhor. Amém? E Ele fala, eu te escolhi. Eu te conheci. Antes que você viesse ao mundo, Ele já tinha um propósito. Eu te separei, te coloquei à parte, te santifiquei, eu te protegi. Não foi lá Jó assim? Cercou com sebe? Eu protejo. Parece que às vezes não, né? Mas a gente não compreende de forma completa essa proteção. Mas Ele fala, a palavra de Deus mente? Não. Você está aqui, não está? Eu achei que durante muitas vezes eu não estaria mais no dia seguinte. Mas eu estou aqui. Você está aqui, não está? Você entrou por essa porta, não entrou? Glória a Deus. Te separei. Te designei. Deus te designou. Ninguém veio a passeio. Já viu aquela frase? Eu estou no mundo a passeio. Isso é antibíblico. Porque você tem um propósito. Ele te designou. Você está a passeio porque você não entendeu ainda o propósito de Deus na sua vida. Amém? Profeta, aí ele fala para quê? Profeta para as nações. Amém? O que é o profeta, gente? O que é o profeta? Lá no Antigo Testamento. Deus falava ao povo através de quem? Do profeta. Profeta é o quê? A boca de Deus. Então, Deus nos fez, Ele nos constituiu, Ele verdadeiramente nos conhece, Ele nos separa, nos designa para um propósito.
para ser boca de Deus nessa terra. Amém? E aí vamos voltar lá no texto. Samuel 16, 1 a gente já leu. A gente falou que mesmo esse sentido de autoproteção que Samuel tinha de Saul, um homem de Deus obediente, ele teve coragem de decidir o que ele precisava fazer, pegou o chifre e encheu de óleo, foi obedecer o que Deus mandou, amém? E aí ele fala, no 2, disse Samuel, como irei eu, pois Saul saberá e me matará. Ele fez, ele pegou o chifre, encheu de óleo e virou para Deus e falou assim, estou com medo. Como irei eu? Ele vai me matar. Quem já sentiu medo aí? Obedecendo o que Deus mandou? E a gente aqui, será que sente? Não, a gente não pode sentir, não. Já pensaram nisso? Pastor não pode sentir medo. Não pode. Ele é ungido. E aí? Ele não pode. Os filhos do pastor não podem também. Né? Gabi é minha aluna. Mateus hoje ficou para estudar a Débora, né? Daqui a pouco eu vou falar deles. Aí, muito amor. Eles são uma benção na minha vida. Como eu aprendo com meus filhos. Como a gente, quem é pai de adolescente aí? Pode levantar a mão sem medo. Gente, Deus é maravilhoso. Eu amo a pedagogia de Deus, porque Deus, assim, ensina a gente. Como Ele ensina quando a gente tem os filhos adolescentes, não é? Porque os filhos adolescentes, eles não têm filtro, né? Ele chega assim e fala assim, pá! E aí Deus começa a trabalhar a tua autoanálise, né? Se a pessoa estiver disposta a isso, né? Ele fala assim, ó, mãe, seguinte, tá um negócio de papo reto, né? Que tô ouvindo por aí. Papo reto. Tá. Porque quando é pequenininho, assim, minha mãe é minha rainha, né? Meu pai é tudo lindo, né? Aí, de repente, vem um choque, né? Um romper assim, mas é Deus, porque Deus trabalha nisso, amém? E aí vem e fala assim, mãe, tá feio. Mãe, tá feio. Falei que tá feio o quê? Eu demoro a entender, tá? Essas linguagens assim, esse dialeto específico, leva um tempo. Aí eu falei assim, mãe, isso. Eu falei, minha filha, meu filho, Eu falei assim, amém. Na hora eu fico meio irritada, né? Mas eu falei, Aí eu paro, né? Vou meditar, porque eu medito, tá, gente? Eu medito. 4 horas da manhã, eu vou lá pro meu sofazinho na minha varanda, vejo o sol nascer, aí Deus vai falando comigo, todo dia. Depois não consigo, não. Aí eu falei, é verdade. Né? Mas isso é tão bom, né? Mas isso é para uma outra palavra, tá? Amém? Então vamos lá. Ele foi... Pastor, como é que está o tempo aí? Deus disse, como irei eu? Samuel teve medo. Samuel é o nome de Deus? Era. E ele teve medo. Mas como Deus é lindo, ele sonda o esquadrinho coração, ele viu o princípio de obediência que Samuel tem. Porque o problema não é sentir medo. A questão é ser obediente. Coisa que Saul não foi. Ele obedeceu 2 anos, depois chutou o pau. Falou assim, quero fazer o que eu me dá na telha. Eu sou rei mesmo, né? Porque o eu sou era Saul, né? O meu eu sou, em nome de Jesus, Senhor, não permita que seja eu nunca, que seja sempre o Senhor. O meu eu sou, amém? Mas Samuel tinha o eu sou, mas ele teve medo. E aí Deus vai, quando ele vê, som do esquadrinho coração, ele fala assim, poxa, é servo de Deus, ele quer obedecer, mas ele está com medo, porque a gente sente medo, nós somos humanos. Aí ele dá estratégia. E aí a gente entra na estratégia que Deus fala. Olha o que Deus fala para Samuel. Ele fala assim, como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. E aí Deus entra com um escape, com a estratégia, com aquilo que lhe agrada fazer. Ele falou, então disse o Senhor, toma contigo o novilho e dize, vim para sacrificar ao Senhor. Amém? Essa é a estratégia de Deus. Samuel é um homem de Deus. Ele falou assim, ó, você está com medo? Tá, vou te dar uma estratégia. Vai, pega o novilho e fala, vou sacrificar ao Senhor.
O que é o sacrifício, gente? Imolar, né? Por si só, imolar. Mas o sacrifício representa o quê? O cultuar a Deus, entregar uma adoração a Deus, amém? E tem uma palavra de Davi que fala, quando ele quer fazer uma oferta ao Senhor, e aí é oferecido um campo a ele. Quem lembra dessa passagem? Quem lembra? E aí ele fala, me dá o preço, porque eu quero pagar. Porque eu não quero oferecer sacrifício que não me custe nada. Amém? Porque sacrifício que não custa nada não é entrega, não é culto. E qual foi o sacrifício de Samuel? A obediência em meio ao medo. Ele falou, Senhor, eu vou. Estou com medo? Estou. Escondeu o medo? Não. Ele verbalizou. Tem gente que esconde o medo, né? Principalmente dentro da igreja. Tem uma série de situações que o crente não pode ficar doente, o crente não pode ter medo, e falta unção, né? Porque tem dialeto gospel, né? E a gente vai ver o que é unção. Unção é autoridade, não tem nada a ver com sentir medo, sentir essas situações humanas, porque nós somos humanos e o Senhor nos capacita a enfrentar, dentro da nossa obediência, amém? E ele foi, e ele encheu, e ele falou, vão me matar. Não, então eu vou te dar uma estratégia, pega, faz o sacrifício. E aí, sacrifício que não custe nada? Não. O sacrifício me custa, porque eu tenho medo, mas eu vou superar. Eu vou pegar o novilho e eu vou. Amém? Está entendendo, irmão? Amém. E aí ele continua. Convidarás Jessé para o sacrifício. Eu te mostrareis o que há de fazer. E Deus é maravilhoso, né? Ele fala só, você está com medo de ser morto. Você obedeça, supera o teu medo, mas eu não vou dizer o que é não para você fazer. Eu vou te mostrar para você no meio do caminho. O que é isso, gente? Além de superar o medo, além de oferecer um sacrifício que lhe custa, que é a superação do medo, é o quê? É fé. Se Deus manda a irmã caminhar e fala assim, caminha aí, Zu, mas eu não vou te mostrar para onde você vai chegar, não. Só estou mandando você caminhar. Amém? Isso é fé. Amém? Isso é para quem é homem de Deus, mulher de Deus. Mesmo que a gente não veja nada, o caminho continua. Amém? E aí ele fala, disseram ao Senhor, 3, convidarás a Jessé para o sacrifício, e eu te mostrarei o que há de fazer. Ungir-me-ás a quem eu te designar. Deus preservando o julgamento errado de Samuel, porque Samuel tinha uma tendência a julgar errado. Por onde? Pelo que ele via. Né? Às vezes a gente faz isso, né? Muitas vezes, né? E aí Deus preservou, porque Deus sabe onde a gente vai tropeçar. Sabe, irmão? E às vezes fala, que Deus não me mostra porque não é momento de mostrar. Vai caminhar e crer. Amém? No tempo certo ele vai mostrar, porque ele está trabalhando na sua vida. Amém? Na minha também, sempre. Primeiro na minha. Vamos lá. Então ele fala assim, fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro dos anciãos da cidade, tremendo, cheio de medo, mas superou, tá? E perguntaram, é de paz a tua vinda? Respondeu ele, é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos, e o convidou para o sacrifício. Eu acho muito lindo isso, porque assim, Deus já sabia quem ele ia levantar como rei? Sabia, né? Davi. Já sabia quem era o pai de Davi? Sabia. Quem era o pai de Davi? Jessé. Samuel sabia quem seria o rei? Até então não. Mas aí Deus vai e fala assim, olha, eu já vou preparando, sabe? Eu já vou operando. Chama lá o pai para estar aqui andando pertinho de mim.
Vamos lá oferecer sacrifício. Vamos lá. Já Deus trabalhando o entendimento. Vamos ver se ele entendeu, né? Mas Deus trabalha. Amém? Deus trabalha. Deus opera. Deus vai juntando as peças. Não é assim com a gente? Não é assim, gente? Não é? Amém? E aí ele vai e fala. Respondeu, é de paz, vim sacrificar, pega Jessé. E aí foi até a casa de Jessé. Sucedeu 6, que entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo. Quem disse? Samuel. Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Aí, ó. Dificuldade de Samuel. Olhou, bateu o olho e falou, opa, é de Deus. É de Deus. Que ele tinha essa tendência a esse erro de fazer o julgamento pelos olhos. Amém? Mas Deus vê o quê? Que os olhos não conseguem enxergar. Amém? E às vezes a gente é assim, né? A gente é assim nas nossas avaliações erradas. E Deus é bom. Porque assim como nós avaliamos errado, às vezes nós somos avaliados errado. Não é? Quem já fez algo de bom e foi compreendido de forma errada? Acho que eu levanto todos, os 10. Né? Porque essa é a tendência humana, essa é a dificuldade de Samuel. E aí, continuando, no 7. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. E aí começa um desfile dos filhos. A gente vai ver que passaram 7 desfilando, né? E aí começa. Vamos lá no 8. Chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse, Senhor, não é esse. 9. Jessé fez passar Samar, porém Samuel disse, não é esse. 10. Assim fez passar Jessé e os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não escolheu estes. Jessé tinha quantos filhos? 8. Por que o desfile foi só dos 7? Por que será? Né? Jessé era ímpio. Era? Era ímpio? Não. Mas um não correspondia às expectativas como pai que ele tinha. E aí Deus começou a falar comigo. Eu já falei algumas vezes aqui sobre as diferenças de personalidade, a nossa projeção do ideal. O ideal que eu acho que o outro tem que ser e o ideal dentro da minha casa. Porque eu creio num ideal. Né? É difícil, às vezes, isso, assim, a gente projetar uma expectativa, estou falando de filho agora, tá? Quando a gente tem um filho. Mas quando a gente tem 2, né? Aí, eu acho que o negócio fica abençoado. Um é benção, sempre. Mas 2 é muito... Deus trabalha demais nisso, né? Porque, às vezes, a gente projeta. E o que o pai Jessé projetava? Os seus filhos eram do exército, certo? Do exército precisa ser o quê? Forte, né? A Bíblia fala que o primeiro que vinha era alto. E aí enganou os olhos de Samuel. Deus falou, opa, pode parar. A sua avaliação é totalmente errada. Você é um homem de Deus. Mas é errado, filhinho. Eu não vejo como você vê. Mas o pai projetava isso. E Davi era mais novo. E por ser mais novo, ele era forte, que a gente vai ver. Mas ele era novinho. Nem nada por ele. Ele não estava pronto para ir para o exército. Sabe, ele não estava dentro das minhas expectativas naquele momento. Aí ele estava lá, cuidando das ovelhas. Porque o Davi sempre foi uma benção. Amém? Mas o pai queria acertar o pai? O que vocês acham? Jessé queria acertar, ele queria o bem dos filhos dele? Quem é pai e mãe aqui?
Vocês, pai e mães, querem acertar? Eu sou mãe, eu quero acertar sempre. Vocês acertam sempre? Também não. Eu erro querendo acertar. Não é? Minha busca é sempre pelo acerto. Mas eu tenho avaliações erradas. Igualzinho Jessé, igualzinho Samuel. Né? De vez em quando a gente projeta. Aí vai ver, opa, aí Deus vai. Por isso que é bom ser servo de Deus. Porque Deus nos ensina todas as coisas. Isso é o Espírito Santo. Amém? Hoje está na moda o negócio de coaching, né? Está na moda, né? Eu acho lindo o coaching, sabe? Mas assim, Deus nos fez de forma completa. Alma, corpo e espírito, certo? Aí o coaching trabalha a alma. O corpo a gente trabalha cuidando da alimentação, malhando. E quem trabalha o espírito? O Espírito Santo. Aí o coach adianta de alguma coisa completa? É perfeito? O maior manual de coaching é a Bíblia, que trata corpo, alma e espírito. Ele manda você comer bem. Você não come porque você não quer. Está lá. Ele manda você cuidar do seu corpo. Ele manda você fazer exercício. Está lá, gente. Né? Tem receitinha lá, uma benção. Tá? Mas cuidado, tá? Quem come não julga o que não come, tá bom? Deixa cada um no seu cada qual, tá bom? Não vai tacar pedra no irmãozinho, não. Tá? Então, o maior manual coaching, digamos assim, é a palavra de Deus. Porque se for tratada alma e corpo, vai ficar capenga? Vai ficar capenga. E Jessé queria acertar, ele era um pai que queria o melhor para os filhos. Mas Davi estava fora das expectativas dele. Aí eu trazendo para a minha realidade, né? Minha realidade. Tem 2 filhos, né? Que vocês conhecem. Uma personalidade totalmente diferente do outro, certo? Vocês conhecem, não é assim? Eu gosto de falar de mim, tá, gente? Porque isso traz humanidade para cá, isso é uma bênção. Porque aqui ninguém tem 6 asas, ninguém flutua, todo mundo tem direito de ficar doente, a gente fica triste, chora, mas se alegra porque eu sou ovelha, eu não abro mão de ser ovelha. Ninguém vai me tirar esse direito, amém? Então, eu gosto de falar de mim. Tem pregador que não gosta não, né? Não sou pregadora também não, tá? Estou só aqui momentaneamente. Então, porque eu sou obediente, igual o Samuel, amém? Então, ele queria boas coisas, mas ele projetava. E aí eu fico assim, né? E eu falo assim, né? Estava tendo conversa, tenho altos papos de cabeça com a Débora. Mateus também. Cada um dentro da sua maduridade, da sua linguagem. E a Débora, assim, falou assim para mim, mãe, queria tanto ser você. Aí eu falei assim, ô minha filha, eu queria tanto ser você. Mas eu queria tanto. Ela falou assim, mãe, porque adolescente é assim, né? Todo mundo é mais bonito que eu, todo mundo tem cabelo mais bonito, todo mundo não tem espinha, todo mundo é magro, todo mundo... Não é assim, gente. É assim, né? Todo mundo isso, todo mundo aquilo, eu que sou o vermezinho de Jacó, né? Não é assim? Aí eu já até botei um negócio lá em casa, eu falei, mas eu ia ser, então não é mesmo. Ai, mãe, que grossa. Eu falei, ué, minha filha, você está querendo ouvir isso? Eu falo que você é linda, não sei o quê. O discurso é porque eu sou sua mãe, então fazer o quê? Então você é do jeito que você está falando que é, né? Mas é brincadeira, tá, gente? Não fica assim, não. E eu falo assim, Débora, dá valor ao que Deus te deu de dons, de talento. Eu olho para minha filha, eu falo isso com a Aninha. Eu olho para minha filha, ela escreve de uma maneira que eu queria para mim. Não sei escrever nada, gente. Sou uma péssima para escrever. E ela tem dons artísticos que eu não tenho. Puxou lá a família da minha mãe, toda artística, musical, né? Ela toca uma bateria aqui, que isso aqui para mim, gente, é uma coisa do outro mundo. Como é que a gente consegue? Os bateristas aí, como é que vocês conseguem coordenar pé, mão, o coisa, né? Um de cada vez, ainda tem gente que ainda canta tocando bateria. Um menino lá como é que fala? De um grupo aí de roupa nova, ainda cantava. Eu falei, gente, é muita inteligência, né? Porque eu não consigo. Aí, mas assim, grama do vizinho mais verde que a minha. Não, porque eu queria, não sei o que. Eu falei assim, dá valor ao que Deus te deu, amém? E aí o outro super comunicativo, né? Você tem que puxar o freio, né? Onde chega é o prefeito, né? É o prefeito da escola, é o prefeito da igreja,
é o prefeito do condomínio, é o prefeito do jogo online Fortnite do mundo, porque agora não ser restrito só ao Brasil, ele está em outros países, falando com os amigos, né? Loucura, né? E Deus usa dentro de cada personalidade. Isso é muito lindo. Mas, assim, o que Jessé fez com seus filhos? Ele fez um desfile de exposição dentro das qualidades que ele achava ideal. E aquele que ele não achava ideal, ele não sentiu nem digno de chamar do serviço para vir compor a família naquele momento. E por isso que eu abri Jeremias. Porque, às vezes, a gente é criado num ambiente insalubre, onde é atacado é nosso emocional, né? A gente cresce ouvindo, você não presta, você não vale nada, você não vai dar certo, né? Você tem que ser igual ao seu irmão. Você fala demais, então eu vou ouvir isso. Não igual aos meus irmãos, que eu tenho um que fala muito, mas tem outro que é mais quietinho. Mas eu sou naturalmente falante, tá? Então, você fala demais, você tinha que ser quietinho igual um pastor, sabe? Ou você fala muito pouco, você tem que ser mais. E aí a gente não entende a beleza que Deus nos fez, a identidade. Deus nos fez diferente uns dos outros, amém? Porque nós somos complementares, somos o corpo. A quietude que ele tem, eu preciso para mim. E por isso que Deus faz dessa forma, né? Com as duas amigas, uma é mais falante, outra é mais quietinha, e vocês se complementam e Deus abençoa o corpo. Amém? E é assim que Deus faz. Com os filhos também. Deus nos manda os filhos para que a gente cresça como família, como igreja. Porque a igreja começa dentro da família. Amém? Não existe igreja aqui, né? A igreja vem aqui. Mas a igreja é dentro de casa. Não adianta ser mega igreja aqui. Mega power ungido. E dentro de casa não ser igreja. O que é ser igreja dentro de casa? É você edificar, é você calar. Ou eu decido não falar, eu decido dobrar meu joelho e orar. Mas não, afronta. Dobra o joelho e ora. Amém? Luta pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu irmão, pelo seu pai. Não desista, porque Deus não desistiu de você. Amém? A igreja lá. Mas ele via de forma errada. Mas continuando, perguntou, acabaram para Jessé no 11, acabaram os teus filhos? Ele respondeu, ainda falta mais moço. Está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Aí começa Deus a trabalhar, né? Você não enxerga, mas Deus já me deu um puxão de orelha aqui, ó. Primeiro, eu não vou olhar como ele ouve. Olha, segundo, não está inserido não está não, mas eu sou de Deus, ó. Não faz parte não da célula familiar, mas eu vou inserir. Manda vir, sentar aqui na mesa. Amém? Servo de Deus não divide, ele insere, ele soma, ele agrega. Divisão é do diabo. Amém? Mas eu sou autêntica. Tem nada a ver a autenticidade. É um erro de definição isso. Amém? O servo de Deus sofre o dano. É isso que a palavra de Deus fala. E sofre o dano quem é maduro, quem entende. Amém? Então, a gente vira a página do leite espiritual e começa a comer alimento sólido. O sofrer o dano é uma decisão. É um romper lá, Samuel. É o obedecer, mesmo que doa. Amém? Por um preço maior, a obediência vai ter um resultado, um ganho, que não que eu não posso fazer pelo meu esforço. É Deus quem vai meter a mão aonde eu não consigo. Mas eu tenho que me submeter ao que Deus manda. Amém? Continuando. E ele fala, disse Jessé, manda chamá-lo, pois nos assentaremos à mesa. Não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Mandou-o chamar e fê-lo entrar. Aí lá vem Samuel de novo, né? Samuel tem essa tendência. O que Samuel começa a descrever Davi?
Ele é ruivo. Ó, estou olhando de novo. O que Deus falou para eu não fazer. Ele é ruivo, belos olhos, boa aparência. Elogios? Elogios. Mas Samuel tinha essa dificuldade, só via aquilo. Amém? Disse o Senhor, levanta. Aí Deus acaba com um papo, né? Começa. E uma bênção, não sei o que, não sei o que. Deus está vendo que Samuel está errando de novo. Ele falou assim, levanta. Parou o assunto. Não vai continuar no erro, não. Vou impedir ele. Levanta e unge. Pois é ele. Acabou. A partir daqui vai começar uma outra história. Pois tomou Samuel, no 13, o chifre de azeite, ungiu, aonde? Mas ele estava no meio antes? Não. Mas aí, a primeira coisa, quando Deus fala assim, ó, chegou o tempo da exaltação, de eu ver quem realmente é, e eu começar a exaltar, eu estava falando isso há pouco com uma amiga minha. O marketing de Deus é diferente do marketing humano, né? O marketing humano, a gente produz. O marketing de Deus é produzido por Ele. O exaltar, o humilhado vai ser exaltado. Pá, no outdoor. Quem faz isso? O Senhor. E estava onde? Estava lá no escondido. Ele estava lá no campo. Quem Deus moveu? Samuel, manda chamar. Primeira honraria, vai sentar aqui, vai ser inserido. Começou a ser honrado. Agora você vai ungir. E vai ungir no meio de quem? Daqueles que achavam que não era apto. Daqueles que não consideravam com qualidade suficiente. Amém? Porque quem decide, aí a gente vai falar dos talentos daqui a pouco, quem decide os talentos é o Senhor, é Ele quem dá. Amém? Parábola dos talentos. A um Deus deu 5, a outro Deus deu 2, a outro Deus deu 1. Aí a graminha do irmãozinho é mais verde do caminho é porque ele recebeu 5. Mas fui eu que dei? Quem deu? E aí eu vou brigar porque o dele tem 5 e o meu tem 2? Porque quem deu? E por que Deus deu? Porque sabe que ele aguenta 5 e eu só aguento 2. Mas eu quero os 5. E aí quando Deus permite, eventualmente, porque às vezes Deus permite, aí eu não aguento. Aonde estava Deus? Eu boto a culpa em Deus, a culpa não é minha. A culpa é sempre de alguém, mas não é minha. Amém? Então quem dá o talento é o Senhor. Amém? Continuando. Tomou Samuel o chifre de azeite, ungiu o meio seus irmãos, e daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Amém? A partir daquele dia, o Espírito Santo do Senhor estava sobre Davi. Como a gente sabe no Antigo Testamento, o Espírito Santo não habitava, mas ele vinha sobre. Amém? Característica do Antigo Testamento. Então, continuando. E aí, uma parada aqui. Quando Deus vem e derrama o óleo, que representa a unção. O que é unção, gente? Unção é revestimento, é capacitação. A unção é física? É o quê? Espiritual. Quem reconhece? Deus. E quem mais? Todos. No mundo natural e no mundo espiritual. A gente vai ver isso. Amém? Continuando. Manda, pois... Aí ele fala assim, 15. Então, servos de Saul... Não, deixa eu ler o 14. Tendo-se retirado Saul, o Espírito do Senhor, da parte dele veio um espírito maligno que atormentava Saul. Ou seja, Saul, vez por outra, estava endemoniado. Tá? É isso que a Bíblia fala. Então, os servos de Saul lhe disseram. Servos de quem? De Saul. Amém?
Saul estava com o espírito maligno, decidiu não permanecer na vontade de Deus. Os servos deles reconheceram a unção de Deus sobre Davi. E ele fala: manda, pois, Senhor nosso, os teus servos que estão na tua presença, busquem um homem que saiba tocar. E será que quando o espírito maligno na parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e te acharás melhor. Ou seja, Deus é lindo. Deus deu um talento a Davi, como Deus dá a cada um de nós, talento musical, certo? E no talento natural, eles enxergavam o resultado espiritual, porque Deus ungiu. Amém? É assim que Deus faz. Você está trabalhando no hospital, Deus te capacitou para trabalhar no hospital. E em meio aos doentes, você pode não abrir a sua boca, mas a glória de Deus vai ser manifesta ali. Amém? Você trabalha com esporte, que nem os missionários que jogam aqui, né? No meio do exercício de crossfit, eles vão ver a glória de Deus. Amém? Você trabalha com música, aqui ó, está falando sobre música, tem um talento. Eu compartilhei isso com a missionária, eu falei até com a Isabel, né? Que eu ia falar, vou falar agora. Foi culto retrasado, né? Passado? Não, foi retrasado. Passado eu dei aula lá atrás. Retrasado. Eu estava aqui, no meio do louvor. É muito raro Deus me dar visão. Porque quando Deus me resgatou, eu fui resgatada de um ambiente totalmente místico. Então, eu fiz uma aliança com Deus e para Deus me mostrar algo e para eu aceitar aquilo, Deus tem que confirmar muitas vezes. Amém? E na hora que os músicos estavam tocando, no culto do domingo retrasado de manhã, teve uma hora aqui que Deus abriu os meus olhos espirituais. É raro isso acontecer, mas acontece dessa forma. Eu vi um fio, que nem um fio de cobre, saindo daqui da bateria. Primeiro, nessa pilastra aqui, estava cheio de corrente. Toda enlaçada, cheia de corrente. E eu via daqui da bateria, de cada músico, de cada cantor, saindo um fio, como se fosse um fio de cobre de fogo. Batia nessa pilastra e quebrava a corrente. Pá! Batia nessa pilastra e quebrava a corrente. Pá! Porque é essa função dos talentos que Deus nos dá. Ele, junto com o talento, eles nos dão unção e autoridade. Seja para tocar, cantar, seja para trabalhar, Deus vai nos usar. Amém? Essa é a multiforme sabedoria de Deus. Amém? Se você é policial, você vai fazer diferença naquele ambiente de violência, onde é olho por olho, dente por dente. Deus vai te dar livramento de morte, além disso você vai ser luz em meias trevas. Amém? Se você está no hospital, a mesma coisa. Amém? Se você onde Deus te plantar, você é uma árvore frutífera. E os frutos vão nascer. Porque você vai semear. Amém? Semeia boa semente. Que Deus dá o crescimento. Talvez você não colha, seu irmãozinho vai colher. Amém? Mas Deus vê. Amém? E Deus dá o crescimento e faz a obra. Amém? Porque tem gente que planta só para ele colher, né? O irmãozinho colher nunca. Continuando. Aí ele fala: manda, pois, teus servos que estão na tua presença, busquem um homem que saiba tocar a harpa, e que quando ele tocar, o espírito maligno do Senhor, veio do Senhor, enquanto ele dedilhará, você se achará melhor. 17. Disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar. Saiba tocar? De novo, saiba tocar? Ah, entendi. E aí? Deus dá o talento. Amém? Mas você tem que aprimorar com o teu esforço. Amém? Você tem que estudar. Você tem que fazer curso. Você tem que gastar horas fazendo calo, rompendo o dedo, não é assim? Você tem que, quem canta, tem que trabalhar o instrumento que Deus deu, porque é um instrumento, né? Só que é natural. Não é assim? Então, o talento Deus dá. O esforço é a multiplicação, que Deus fala lá na parábola.
Por que um recebeu 5 e a palavra de Deus fala que prontamente ele multiplicou? Ele entendeu que aquilo servia a um propósito e não a minha vaidade. Amém? Porque quem deu foi o Senhor. Amém? Ele deu um talento, então veio dele. Se veio dele é para um propósito. Não é meu. Não é meu porque eu sei super... Estou dando exemplo de tocar por causa de Davi, tá? Porque eu sei super tocar bem. Ele não me deu porque eu sou Dani médica. Glória a Deus. Ele não deu a inteligência simplesmente porque ela vai ser uma mega médica. Tenho certeza que vai. Glória a Deus. Mas porque Deus tem um propósito na vida dela. Deus tem um propósito na minha vida. Ah, mas eu não sei qual é o propósito. O seu propósito é ser luz em meias trevas. A gente leu aqui, Deus te separou para ser o quê? Profeta. Anunciar. Aquele que pode mudar a vida, minha e sua. Eu não posso mudar a vida de ninguém. Não consigo nem mudar a minha. Amém? Tem coisas que eu meto a mão e não sai do lugar. Não é assim? Você consegue mudar tudo? Mas quem consegue? O Senhor. Dentro de quê? De um propósito. Amém? Continuando. Disse Saul a seus servos: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem, e trazei-me. 18. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belamita, que sabe tocar. E aí Deus levanta alguém que consegue enxergar além do natural. Lembra que o pai Jessé não via na projeção dele as qualidades? Olha o que o servo de Saul vê, Davi. É forte. Força física. O ímpio viu o que o pai não viu. Para o pai ele não estava apto para ir para o exército. Ele era tão bom quanto os irmãos no desfile. Mas aí Deus começa. É forte, valente. Amém? Corajoso. Samuel teve um medinho, não teve? Mas Davi não tinha não, ele era valente, ele enfrentava, amém? Homem de guerra. O que o pai não reconheceu nele? O pai não reconheceu ele ser um soldado. Mas Deus fala que ele é. E glória a Deus porque eu sou o que Deus diz que eu sou. Glória a Deus que você é o que Deus diz que você é. Não é o que os outros te enxergam ou vocês mesmos se enxergam. Amém? Ah, esse eu adoro. Sisuda em palavras. O que é a pessoa sisuda em palavras? Dura? O que é uma pessoa sisuda em palavras? Sisuda é doce? Grosso, será? Será que sisudo... Não, sisudo de fisionomia é uma pessoa fechada, né? Pessoa assim, né? Mas o que é sisudo em palavras? Firme. Com Davi, não tinha politicamente correto, meu amor, que nem nos dias de hoje. A palavra de Deus diz que é sim, com muito amor, tá? Mas é não. Não tem politicamente correto, porque a palavra de Deus é espada que divide a alma do espírito. Ela divide o teu querer para o querer de Deus. O teu querer é a alma, o querer de Deus é o espírito. E ela vem dividir para que você faça de acordo com o espírito. E eu também. Amém? Glória a Deus por isso. Então, o teu querer, o politicamente para Deus, pouco importa. Amém? Deus é amor, Deus recebe todos. Mas Deus não é em cima do muro. E é sisudo em palavras, os servos de Deus. É sim, não, com muito amor, tá? Muito amor, mas é sisudo. Amém? Esse negócio de ser popular, servos de Deus não é muito popular não, gente. E vivemos na era da popularidade, onde os likes predominam, onde todo mundo lacra. Não é assim? Não é? Ser popular é maravilhoso. Continuando. Forte, valente, homem de guerra, sisudo em palavras. E aí aquilo que, a princípio, era a primeira característica que todo mundo via, o homem que reconheceu as qualidades que ele tinha em Deus, deixou por último.
O que ele bota? Boa aparência. Porque ele também tinha boa aparência. Sabia que tem gente que acha que ser bonita é um defeito? Sabia que tem gente que acha isso? Que a pessoa acha que ser bonita, ela não tem direito de ser bonita, não. Ela também não tem direito de ser inteligente, às vezes, né? Ser inteligente, às vezes, é um pecado. Ser bonita também é. Sabe? Mas o que a gente vai fazer? Deus diz que ele tinha boa aparência. O problema é só olhar isso. O problema era a pedra de tropeço de Samuel, que só via isso. Aí Deus falou, olha só, você está olhando errado, filhinho, seu foco está errado. Você tem que olhar como eu vejo. Tira da aparência. Mas, de fato, Davi tinha boa aparência. Amém? Continuando. Saul enviou um mensageiro, 19, a Jessé, dizendo... amém. E o principal, fechando, o Senhor é com o reconhecimento no mundo natural das qualidades espirituais de um servo de Deus. Amém? Glória a Deus. Saul enviou um mensageiro a Jessé dizendo, envia-me Davi, teu filho. Onde é que estava Davi? Que estás? Onde é que estava Davi? Deus ungiu Davi ou não ungiu? Inseriu ele no meio dos irmãos ou não inseriu? Inclusive ele foi ungido no meio dos irmãos. Estava Davi aonde? O rei Davi. Pastoreando. E aí Deus falou comigo algo muito sério. Que tem acontecido conosco como igreja. A gente correr atrás do cumprimento de promessa. As igrejas evangélicas, infelizmente, tem muita gente atrás de guru gospel. Né? Já viu assim? Fila de oração? O meu antigo pastor era uma benção. É assim, ele era muito usado em palavra de conhecimento, né? E aí uma fila de 55 pessoas para ele. Aí ele botava os outros irmãos, Érica sabe, né? Os outros irmãos para orar, não tinha um irmãozinho querendo oração. Os outros irmãos. A fila aqui, 55. Aqui tinha um, aqui não tinha ninguém, o outro também não tinha ninguém para orar. Né? Porque ele queria ir para casa. Mas o povo queria saber com quem ia namorar. O povo queria saber se era de Deus. O que é isso, gente? Isso é guru gospel. Quem é o dono da minha vida? Deus. Eu vou viver em palavra de... A palavra de Deus fala, se é de Deus, vai se cumprir, se não é de, não vai se cumprir. Eu preciso correr atrás do cumprimento? Preciso? Davi foi ungido rei. Deus levantou um profeta. O último juiz de Israel desceu óleo sobre a cabeça dele. Ele continuou os afazeres dele. Sabe por quê? Porque Davi sabia, primeiro, quem ele era, a identidade dele. Segundo, ele sabia que a palavra de Deus se cumpriria na sua vida. Ele não precisava correr atrás do cumprimento de nada. Porque quem cumpre a palavra de Deus é o Senhor. Amém? Glória a Deus. Continuando. Assim Davi foi a Saul. 20. Tomou, pois, Jessé um jumento e carregou pão, odre, vinho e um cabrito e enviou a Saul por intermédio de Davi, seu filho. Assim Davi foi a Saul, esteve perante ele e este o amou. Amém? Você vê como é que Deus faz. Lá no início, Samuel tinha medo de ser morto por Saul, porque ele foi levantado para ungir um novo rei no lugar de Saul, certo? E agora, no cumprimento do início do plano de Deus na vida de Davi, em relação a Saul, em relação a Israel, o que Deus bota no coração de Saul? Amor, o acolhimento. Ele acolheu, porque Deus é perfeito, ele cumpre aquilo que ele designa. Uma pessoa que a princípio queria matar e depois ao longo da história a gente vai ver que ele vai tentar várias vezes matar, né? Mas Deus naquele momento colocou amor. Meu irmão, não tenha medo de quem pode matar o seu corpo, quem te persegue, amém? Não tenha medo, fica firme no Senhor. Tenha mais medo daquele que pode fazer você perder a sua alma, que é você se afastar do Senhor, amém? A gente não pode andar nessa vida sem o Senhor. Não pode, não pode. E essa é uma decisão que só cabe a nós. A gente tem que decidir, tem que escolher. Davi errou ao longo da história, errou.
Mas Davi, ele tinha uma autoanálise muito profunda. Ele fala assim, errei pra caramba. Mas, caraca, errei. Então, eu errei, eu vou restituir. Então, eu vou mudar. Eu reconheci e agora eu vou restituir. Agora eu vou fazer diferente. Agora, por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus. Que perfeição só o Senhor que veio na terra. Que em nada pecou. Eu e você não somos perfeitos. E não crie em relação a mim ou qualquer outro que está aqui perfeição. Porque não temos. E essa expectativa eu rejeito totalmente. Amém? Porque eu, como eu falei no início, eu não abro mão da minha condição de ser humana. Não abro. Porque Deus me fez humana. Se Ele quisesse, Ele poderia ter me feito anjo. Mas Ele me fez humana. E eu sou humana. Eu sou ovelha. Glória a Deus por isso. Você é ovelha. A única diferença é que Deus vai cobrar de mim diferente de você. E sob essa cobrança, eu vou ter que pagar um preço. Amém? Então, o negócio é como o corpo caminharmos juntos. Amém? Assim, 21. Assim Davi foi a Saul e esteve presente. E ele e este o amou e o fez seu escudeiro. Olha só, tudo que o pai não enxergou. Deus começou a levantar Saul e falou, você não acreditava no seu filho, que seu filho ia ser do exército? Vai ser meu escudeiro agora aqui, ó. Pá. Deus faz isso. Deus restitui a imagem, tá? Até em relação aos outros. Amém? E sucedia que quando o espírito maligno na parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tocava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor do espírito maligno que se retirava dele. Amém? Então, encerrando sobre essa palavra que eu dividi com vocês, que Deus falou comigo, sobre unção, propósito e decisão, que Deus fala conosco você é escolhido por Deus. Amém? Separado por um propósito, você é ungido por Deus, Deus capacita, te faz diferente, luz nessa terra, tanto aos olhos naturais como espirituais. Você faz diferença nesse mundo, você tem um propósito. A palavra de Deus diz para fechar 1 Pedro 2,9. Abra aí, 1 Pedro 2,9. Eu amo esse versículo, eu amo esse versículo. Toda vez que eu estou triste, eu leio esse versículo. Porque isso é a minha identidade, que Deus deu, não é como eu me enxergo. E eu amo me ver e tomar posse daquilo que Deus diz que eu sou. E não que os outros dizem que eu sou, o que eu mesmo digo para mim mesmo que eu sou. Amém? Todo mundo achou? Eu vou ler para vocês. Deus falando para a gente. Vós sois geração eleita. Sacerdócio, a unção, real, rei, autoridade, nação santa, nós somos separados do pecado, povo de propriedade, eu pertenço a alguém, mesmo que eu chegue nesta vida, não conheça meu pai, minha mãe, seja órfão, abandonada, eu pertenço, tenho sensação e pertencimento a Deus. Ele fala, eu sou propriedade escolhida de Deus para um propósito, anunciar as virtudes, as boas novas, a palavra de Deus, o verbo que se fez carne, aquele que pode mudar toda e qualquer condição. Não sou eu, não é você, mas o verbo, ele faz todas as coisas. Ele fez nada, tudo. O Logos é a palavra, o verbo é Jesus. Ele fez a criação. Ele pode. Ele me chamou para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas. Eu estava perdido, mas hoje eu tenho outra condição para a maravilhosa luz que é Jesus. Amém, glória a Deus. Agradeça a Deus. Feche seus olhos aí, meu irmão. Agradeça a Deus porque você pertence ao Senhor Jesus. E Ele te ungiu. Ele te levantou rei, sacerdote nessa terra. E você tem um propósito. Mas eu já sou muito idosa. Você tem um propósito. Você é idosa. Edifica a minha vida. Como eu aprendo com a sua sabedoria. Como eu aprendo com o seu caminhar em Deus. Como você pensa na minha vida. Mas eu sou muito jovem. Como eu aprendo com a sua simplicidade.
porque o Senhor é simples. Deixa eu chorar, amém, irmão? Porque o Espírito Santo fala comigo, eu choro. Não se escandaliza, não. Quem me conhece sabe que é assim. O Senhor é simples. Jesus é simples. Fecha o olho aí, irmão. Não fica olhando para mim, não. Jesus é simples porque o homem teima em dificultar as coisas. O Senhor é simples. Jesus fala para as crianças, ele prega. E os discípulos que andavam com ele, comiam com ele, aprendiam com ele, fala: tira essas crianças de perto de mim. E ele fala: deixa elas. Deixa elas, porque elas são simples, o reino de Deus é delas. Aprende com elas. Para de complicar. Deus é simples. O Senhor é simples. Porque a gente tem essa tendência a tudo complicar, a tudo olhar para volta, a tudo ai, 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 ui, ui, ui. A era do mimimi. O Senhor está de braços abertos, ele morreu numa cruz, por mim e por você. Ele não teve mimimi. Ele morreu para te dar vida e vida em abundância. E a gente vive de pires na mão mendigando. Mendigando atenção, mendigando pão, mendigando afeto. O Senhor é contigo. Por onde você for, Ele é contigo. Entende quem você é em Deus. Entende quem você é, não por soberba. Ai, porque eu sou servo do Deus Altíssimo. Não, querido. Você é o menor, mas por você ser o menor, você se diminuir, Ele aparece. Porque você é vaso vazio. E Ele te enche para você dar água da vida para outros. Meu querido, toque como fosse teu último dia. Ensine como fosse teu último dia. Fale do amor de Deus como fosse teu último dia. Mostre o Senhor pelo olhar. Não posso falar no meu trabalho, não fale. Abrace e o Senhor vai libertar. Esteja junto que o Senhor vai libertar. A fé, você tem que sentir, ter, decidir, escolher. A gente não herda a fé de ninguém. Você tem que crer. Crer no Senhor Jesus. E a sua casa vai ser salva. Porque a promessa dele, creia. O evangelho não é autoajuda, não. Autoajuda é outros livros que tem aí em Saraiva. O evangelho muda a vida das pessoas. Dá nova vida. As coisas velhas se passam, porque nós temos um promotor de justiça que bota um dedo na nossa cara todos os dias, porque é a função dele. Chama Satanás, adversário. Ele te acusa, mas você não é criatura. Ele não pode mais te acusar. E se você entrar nessa de receber acusação, repreende, fala: eu sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Minhas vestes são alvas como a neve, Satanás. Ninguém tira isso, porque foi o meu pai que me deu. As vestes foi meu pai que me deu. Ninguém me acusa. Mas eu ando em novidade de vida, porque eu decido. Eu decido. Você quer decidir hoje, irmão? Você, se por acaso, o que é aceitar Jesus? Aceitar Jesus é abrir o seu coração, querido. Para o Senhor Jesus, para Ele habitar dentro de você e ser o seu Senhor. Só isso. Ah, mas eu sou muito errado. O ladrão na cruz não teve tempo de ser certo. Ele só suspirou, olhou para o mestre e falou assim: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. O Senhor virou para ele e falou assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não deu tempo dele mudar, apresentar mudança. Mas ele aceitou, ele decidiu no último suspiro. E ele está com o meu mestre, assim como eu vou estar também. E vou encontrar com ele lá na glória. Então decida, querido, a decisão é sua. O Senhor não nos obriga. Ele decide. E o resultado, o colher da sua decisão é estar com o Senhor eternamente. Amém? Senhor, muito obrigada
pela Tua palavra, Senhor, porque a Tua palavra ela é viva. A Tua palavra ela faz o que te apraz. E a Tua palavra diz que ela jamais volta vazia. Ela não volta vazia, porque o Senhor faz mudança na vida daquele que decide, quer a Ti. Aquele que escolhe a cada dia o Senhor. Senhor, situações no meu coração que ainda não precisam de uma decisão minha. Só eu posso decidir. Senhor, me dá coragem para aquilo que eu tenho sido covarde. Me dá coragem para que eu possa decidir romper, mesmo com apego, daquilo que eu preciso decidir. Me dá coragem, mesmo achando que eu vou morrer, que nem Samuel achou. Fala, levanta, e eu vou. E ele fala, vem, filho, e eu vou, porque eu decido obedecer. Eu decido hoje. E aquele que está fraco, o Senhor vai fortalecer, porque Deus é maravilhoso. O Senhor nos carrega em seus braços, porque Ele nos ama, Ele cuida de nós. Senhor, aquele que tem medo do futuro, aquele que tem medo de tomar decisões, porque ele tem medo de viver. Senhor, viver é difícil, é muito difícil. Tem medo de deixar um filho ir, tem medo de ser abandonado, tem medo de não ter os seus sonhos realizados. Senhor, joga por terra. O Senhor lança fora todo medo, porque é o Senhor quem vê até onde nós conseguimos fazer. E aí, quando nós não conseguimos, o Senhor vem e lança fora. O Senhor faz aquilo que nós não conseguimos, mas o que nós conseguimos, Senhor, que cabe a nós, nos ajuda, Deus. Sei com cada um de nós, Senhor, como igreja, sei com cada um dos meus irmãos, sei comigo, Senhor, com a minha família. Sei conosco, Senhor, como irmãos. Sei conosco, precisamos. Eu preciso dos meus irmãos ao meu lado, eles precisam de mim. Nós nos precisamos. Porque assim o Senhor estabeleceu, nós somos um corpo, assim bem ajustado, porque esse ajuste é Deus. Não é um ajuste ausência de problemas, é um ajuste dado por Ti de complementação, Senhor. Nos abre os olhos, Senhor, para que eu, sendo olho, abençoe o meu irmão que é mão, para que o meu irmão que é mão abençoe o meu outro irmão que é pé, e aquele meu irmão que é pé abençoe o meu irmão que é dedo, e todos nós andamos, Senhor, ajustados, Senhor, protegidos pela Sua armadura, que é a palavra que nos protege a mente de toda a selva do inferno, de toda a sugestão do maligno, Senhor. Protege, Senhor, com a Tua couraça, Senhor, que nos protege o coração da raiz de amargura, de lá, dardos inflamados que vêm até nós, Senhor. Nos protege, Senhor, com os nossos pés, Senhor, com os Teus sapatos, Senhor, para onde a gente andar, a gente anuncia o Evangelho da paz, não tenha bolha, não sinta dor, Senhor. Senhor, nos coloca uma espada afiada, Senhor, que tem esse poder tão preciso, cirúrgico, muito mais do que instrumentos de cortes. Porque o corte da Tua palavra, da Tua espada, Senhor, ele tem um poder não de matar e de ferir, mas de transformar. Os instrumentos, Senhor, que Tu nos deste nessa terra, têm o poder de perfurar, de cortar. O Senhor tem o poder de dividir para trazer vida. O Senhor separa para trazer vida. O Senhor separa aquilo que não cabe, aquilo que não presta, aquilo que nos traz morte, para que nós possamos escolher aquilo que nos traz vida. Muito obrigada, Senhor. Louvo a Deus, porque eu sou muito privilegiada, Senhor, de estar em um país
posso bater no meu peito e falar: Senhor, eu pertenço a Ti. O Senhor cuida de mim, o Senhor é real. O Senhor é real, o Senhor é vivo, invisível, mas real. O Senhor cuida de cada um de nós. Senhor, enxuga as nossas lágrimas, a nossa dor. Vem com o Teu bálsamo de Gileade, Senhor. Feridas pela quais fomos feridos, nos feriram. Mas o Senhor tem poder, Senhor. O Senhor é o Jeová Rafa. O Senhor é o Deus que cura. E o Senhor nos exalta. Porque o Senhor permite que sejamos humilhados. Mas a exaltação vem de Ti. No tempo perfeito. No tempo perfeito. Eu vou continuar cuidando das ovelhas por enquanto. Apesar de ser ungida do Senhor, ungido. Mas no tempo perfeito, o Senhor vai me exaltar. Porque assim diz a Sua palavra. Muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra, que muda a nossa vida. Eu te louvo e te agradeço, meu Pai. Em nome de